amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Iniciando mais um bate-papo, um encontro ou uma reflexão, como se queira, sobre esse livro de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, Vida, Desafios e Soluções. Hoje, iniciando o capítulo 5, que tem o título Significado do Ser Integral. E ele está dividido em três itens. O primeiro deles, que é o que nós vamos trabalhar hoje, bases para a autorrealização, conquistas que planificam e lições de vida. É interessante a gente notar esse começo do capítulo, porque Joana vai lembrar-nos para nós uma passagem do Evangelho, quando Jesus afirma: Vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço, e muito mais se quiserdes. Então, ela vai afirmar que se trata de uma proposta desafio, né? E realmente é um desafio porque nos convida a despertar o nosso Deus interno e a cultivarmos a certeza de que realmente acreditamos que somos deuses. Deuses aqui, é lógico, com um D minúsculo. Isso me fez lembrar o grande poeta do Espiritismo, Leon Denis, quando ele questiona, no livro Porquê da Vida, quem é que nunca se interrogou a natureza, ou melhor, quem é que nunca interrogou a natureza e ao seu próprio coração, perguntando-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo. Não seria um ser humano se não tivesse considerado algumas vezes esses tremendos problemas. E aí a gente para e pensa, quem de nós realmente nunca se questionou de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui nesta vida, qual o sentido da vida, se vale a pena todo esse nosso esforço por sermos pessoas de bem e assim por diante. E isso também me fez lembrar o grande professor Herculano Pires, que, através da sua pena, chama-nos a atenção do porquê e para que nós todos vivemos. E ele vai afirmar que, segundo o Espiritismo, vivemos para desenvolver as nossas potencialidades psíquicas de que todos nós somos dotados. Nossa existência tem por fim a transcendência, ou seja, a superação constante de nossa condição humana. Significa dizer que admitimos a nossa humanidade, mas nós não nos encastelamos nela. Nós queremos ir além dela. Daí porque essa busca constante pela nossa transcendência. Mas como alcançar essa transcendência sem essa concepção, sem essa confirmação das palavras do Cristo de que nós realmente somos deuses? Porque lograremos essa transcendência quando internalizarmos essa certeza e caminharmos na direção do infinito e podermos fazer essa conexão profunda com, com o divino. E quando nós logramos fazer isto e armazenamos dentro de nós essa, essa certeza, me vem à lembrança aquela frase de Nietzsche, quando ele diz que quem tem por que viver suporta qualquer como. Que nós chamamos no campo religioso você desenvolver uma capacidade de resiliência, né? O, resiliência é um termo mais psicológico,
resignação perante as adversidades da vida, não se deixando intimidar por elas, porque a vida é isso, são desafios, né? E o encontro com as devidas soluções, como o título do livro que estamos estudando. E diante desses questionamentos, também lembrei-me de uma frase de J. Campbell, grande mitólogo, estudioso dos mitos da nossa humanidade, quando ele afirma assim: dizem que o que nós procuramos é um sentido para a vida. Penso, diz ele, que o que nós procuramos são experiências que nos façam sentir que estamos vivos. Isso nos faz pensar que muitas vezes, muita gente está no corpo físico, tem uma vida biológica, mas é como se fosse um autômato. Não tem a plena consciência do que acontece consigo e em torno de si. Daí essas experiências que nos façam nos sentir vivos, entendo que não é vivos no corpo, é num estado de vida com plena consciência do que nós somos e para onde nós estamos caminhando. E às vezes, quando a gente pensa nisso, às vezes dá um nó na cabeça da gente. E diante dessa realidade, é importante a gente considerar que tipo de atitude nós adotamos perante a vida. Se uma atitude de passividade ou se nós somos proativos. E dentro dessa atitude de passividade, a gente encontra aquilo que alguns chamam de patologia da coletividade, ou patologia do coletivo, porque se costuma dizer que a maioria tem razão, mas às vezes a maioria é burra, né? Emmanuel, em várias obras suas, inclusive principalmente nos prefácios de obras de André Luiz, vai fazer referência que a maioria esmagadora dos espíritos reencarnados na Terra desencarnam, voltam a reencarnar-se sem a mínima consciência do processo. Em outras palavras, sem saber de fato o que está acontecendo com eles. Ou seja, não tem a mínima consciência dessas idas e vindas para o aprendizado. Então poderíamos pensar que muitos estão nessa condição de autômatos dentro da vida física, dentro da existência, sem um despertar ainda da sua consciência para questões maiores, né? Por isso, a presença de uma rotina muitas vezes é, enfermiça, doentia, né? Uma apatia e uma falta de emoção com relação a essas questões, como se fosse até mesmo um mecanismo de defesa para não ter que parar para pensar mais profundamente na questão, e assim vai desenvolvendo, de uma certa forma, um tédio, um desespero, até mesmo com atividades destrutivas perante a vida. Sem contar, às vezes, a presença, né, como se houvesse aquela sensação de vazio, com uma incapacidade de fazer algo a respeito da própria vida e da vida das pessoas e do mundo em que nós vivemos. E entendo que o Espiritismo vem nos trazer algumas respostas à maioria dessas questões, ao nos afirmar sermos espíritos imortais, temporariamente reencarnados no corpo físico, para realizar todo um trabalho de aprendizagem, para o despertar da nossa consciência. Então, isso nos auxilia a avançar cada vez mais no sentido de conhecermos em profundidade qual é
realmente o significado da vida. Qual é o significado do ser integral? E para quem não está familiarizado com o termo aqui, ser integral, normalmente a gente considera que nós somos muito mais do que simplesmente um corpo. Nós temos uma vida biológica, ou uma dimensão biológica, vamos colocar assim como uma dimensão social, econômica, profissional, uma dimensão emocional, uma dimensão espiritual, uma dimensão afetiva, né? E dessas dimensões destaca-se aqui a dimensão espiritual, na posição de espíritos que somos num- numa caminhada progressiva, um caminho evolutivo, numa busca constante de novas aprendizagens para lograrmos o despertar da nossa consciência e a internalização desse ser integral que nós somos. Sobretudo, a compreensão de que todos nós, antes de qualquer coisa, antes de sermos humanos, nós somos divinos. Então, quando Joana nos propõe essa reflexão sobre o significado do ser existencial e as bases para essa autorrealização, lembrando-nos de que todos nós somos deuses, né? E que, como Jesus diz, tudo o que ele fazia, nós também poderíamos fazer, e até mais. É lógico que esse fazer o que ele fazia, no sentido de que, à medida que nós vamos ah, evoluindo, crescendo na nossa percepção de que nós somos deuses, nós assumimos a responsabilidade que podemos fazer muita coisa. Lembro-me de uma fala de Sai Baba, quando ele diz assim: a diferença entre mim e vocês, isso depois de uma sessão onde ele abençoava o pessoal e muitos relatos de cura e assim por diante. E interessante que normalmente depois desses momentos, ele lembra aqui Jesus, né? Ele lembra que, quer dizer, não que ele falasse, mas o comportamento dele quando ele pede às pessoas que não o tocassem. E a gente entende que esse não me toque, como Jesus também havia dito, é em função do seu campo de energia ser tão intenso para aqueles processos de cura, que se alguém o tocasse, poderia lhe prejudicar a saúde e provocar, como vamos dizer assim, um choque, né? E ele pedia sempre que não o tocassem depois desses momentos. Mas então ele diz que a diferença entre mim e vocês é que eu sei que eu sou um Deus e vocês ainda não sabem. Olha que fantástico, né? Mas para nós lograrmos essa realização, Joana destaca duas coisas importantes para esse desiderato, que é a autoconfiança e a fé, né? Aquela fé robusta, raciocinada, como queria Kardec, e essa autoconfiança de que você é aquilo que você afirma ser. E essa certeza coerente, né, entre o desejar e o poder realizar faz com que a gente saia do mesmismo perturbador, da rotina prejudicial, né, e das ambições exclusivamente de natureza material e imediata, para percorrermos um caminho que nos leve a essa interiorização, né, e ao cultivo dessas potências que existem dentro de nós. E que é isso que eu entendo assim, Jesus via sempre diante de um pecador ou uma pecadora, por isso jamais julgava, porque ele via a potencialidade que a pessoa tinha dentro de si para depois tornar-se, né, um deus ou uma deusa. Dessa forma, identificar-se com um Deus, na verdade, afirma Joana, é você afirmar, é você ampliar os valores internos que dormem
dentro do íntimo de cada um de nós e são completamente desconsiderados. Por isso, uma faísca de sabedoria do seu poder de combustão, que encontre as substâncias fáceis de ater, conseguem produzir um verdadeiro incêndio. E alguém que consegue se identificar possuidor desse recurso pode atear fogo, um incêndio que devora tudo de negativo, de ruim na nossa vida e abre espaços, né, que poderiam ser considerados virgens até agora para a instalação desses potenciais do desenvolvimento pessoal e divino que todos carregamos. Então, quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de medidas para avaliar as possibilidades de triunfo e empenha-se para alcançá-lo, enquanto aquele que os desconhece detém-se no pretexto da própria fragilidade, da mesmice, do, do infortúnio, porque, no fundo, a pessoa prefere isso. E acaba sendo aquilo que nós chamamos de um vitimismo inútil. Então, o ser existencial tem o seu significado relevante e que necessita ser detectado e, consequentemente, utilizado com bastante segurança. Os seus alicerces, portanto, repousam nas camadas profundas do nosso inconsciente, as experiências do nosso passado milenar, as possibilidades imensas do nosso superconsciente, onde a gente situa o nosso idealismo, o nosso vir a ser, e as conquistas que nos cabe alcançar, debatendo-se, portanto, nas reminiscências do passado, do ontem, e nas ambições do futuro, onde o presente, o aqui e agora, é o divisor de águas, onde acionamos o nosso esforço e a nossa vontade para poder alcançar os resultados que nós almejamos. Todos são capazes. Inicialmente, é lícito fazer-se uma avaliação do que são tesouros para nós, porque o significado de tesouro, lembrando Jesus no Evangelho, quando diz: onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Em outras palavras, é como que onde estiver a nossa linha de interesses, é aí que o nosso coração vai se situar, né? Portanto, a gente vai ter que definir qual o mais importante, os tesouros materiais ou os tesouros espirituais, para a gente fazer a nossa escolha. Lembrando ainda mais uma vez o Evangelho, quando ele ainda, Jesus, afirmava, né? Busca o reino dos céus, que o resto será dado por acréscimo. E aqui, diante dessa escolha, não é que se queira anular a necessidade do tesouro material. Não, porque estando no corpo físico, precisamos encarar essa realidade da sua manutenção, né? Porque é um ser fisiológico que tem uma razão de ser para existir e que, portanto, precisa ser mantido. Mas não podemos nos fixar somente na existência do ser fisiológico, porque existe também o ser psicológico, o ser espiritual, e aí nós vamos definir qual vai ser a nossa prioridade dentro da vida, se para o ser psicológico ou se para o ser fisiológico. Colocando de uma outra forma, é aquela questão de escolher entre Deus e Mamon, é a questão da existência do materialismo como norteador de nossas vidas, ou do espiritualismo de uma forma generalizada, né, como sendo a seta que aponta para o nosso destino final. E quando a gente pensa assim, nós vamos então encontrando, né, aquele momento de fazer escolhas
entre um reino e outro, entre uma dimensão e outra, priorizando mais o ser espiritual em detrimento do ser material. Repito, não é abandonar o ser material, não, mas priorizarmos, né, a nossa existência enquanto seres espirituais e mortais que todos nós somos. E nessa busca constante, né, de identificar a nossa realidade, ou uma identificação mais profunda com com essa verdade, ok? Nós vamos, então, estar trabalhando diariamente os nossos pensamentos. E alguns afirmam que nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. Eu não sei como é que contaram, mas eu sei que chegam a essa conclusão, né? E isso demonstra, segundo Joana, a grandeza, né, a majestade da nossa organização mental. E a gente tem dito aqui de outras feitas que toda a nossa vida é determinada pelo nosso pensamento. Como nós pensamos, nós vamos nos manifestar no mundo. Daí porque, se nós temos essa quantidade de pensamentos, 60 mil pensamentos por dia é muito pensamento. E muitas vezes acabamos nos perdendo no círculo das viciações mentais, né? Vimos lá atrás um vídeo sobre hábitos mentais e vamos assim malbaratando o tempo e a oportunidade em lamentações, em queixas, pessimismo, desgaste, portanto, das potências de que nós somos constituídos. Me lembra também uma fala de um autor que eu não consigo agora recordar, que quando fala sobre essa quantidade de pensamentos que nós temos por dia, que a maioria deles são repetitivos. E ele acrescenta que, além de serem repetitivos, normalmente a maioria são negativos. E se a gente fizer uma breve reflexão sobre a nossa vida mental, nós vamos detectar essa realidade. Hoje estamos repetindo os pensamentos que tínhamos ontem. E a depender da direção que estamos dando à nossa força mental, esses pensamentos são mais negativos do que positivos. Assim, a pessoa vai cada vez mais perceber a necessidade de trabalhar-se intimamente, de ser uma pessoa e não simplesmente uma máquina que repete uma quantidade de pensamentos ali gravados de uma forma monótona, repetindo-os diariamente, sem um direcionamento para frente, para o alto, para melhor. Daí a importância de se aplicar cada pensamento, reconhecendo o seu poder, o seu sentido profundo de valor e utilizar na construção do seu mais adequado comportamento para lograr a paz e a felicidade. E vai por um processo de eliminação, acabando com aqueles que são perturbadores e podem ser substituídos, fomentando assim um clima psíquico de saúde, de paz, com uma resposta orgânica para o bem-estar. É com essa atitude mental que vai vencer o medo de adoecer, por exemplo, o medo de envelhecer, o medo de ficar pobre, o medo de enfrentar dificuldades, o medo de morrer, pois vai compreender cada vez mais que todos esses são fatores controláveis dentro da vida. E desde que assuma, né, a sua condição de Deus e passe a fazer tudo quanto é possível através do empenho pessoal, tudo isso será vencido. Então, a doença vai ser percebida apenas como um acidente de percurso na sua caminhada evolutiva, e jamais uma realidade absoluta, que antes é um estado apenas transitório e que pode ser ultrapassado, mesmo quando se apresente com características de um colorido expiatório. Da mesma forma, o envelhecimento não deve inspirar qualquer tipo de receio,
Portanto, cada fase da nossa existência tem a sua beleza própria, né? E perceber essa beleza depende da atitude interior de quem observa o mundo externo. Então, as nossas experiências nascem dessas vivências para podermos fruí-las, né, com tranquilidade. E com relação à pobreza, ela vai afirmar que, na verdade, a pobreza ela é interior, quando se perdem as aspirações de crescimento e realização íntima. É lógico que o recurso material ajuda-nos a melhor nos situarmos dentro do mundo, dentro da vida física. Porém, é, a dificuldade financeira ela é contornável, vamos dizer assim. Mas quando você é pobre de vida interior, aí fica mais complexo para ver esse contorno, porque vai requerer justamente esse mergulho em si mesmo para a percepção da sua realidade e realizar um trabalho grandioso de transformação interior. Por isso, os verdadeiramente pobres, no dizer de Joana de Ângeles, é, poderão, vamos dizer assim, os verdadeiros pobres perdem ou perderam a razão de viver e entregam-se de uma forma total aos prazeres perturbadores, aos gozos desgastantes, aos jogos da ilusão cansativa, onde a vida é o quanto você pode gozá-la. E a morte, a grande devoradora da vida, acaba desmistificada, né? E já não inspira qualquer receio, porque ela faz parte do processo existencial, né? Do ser profundo, e que em algum momento vai experimentar esse instante da morte biológica para um mecanismo de profundas transformações. Então a gente vê que os grandes medos que nós trazemos se diluem, né? O medo de envelhecer, o medo da doença, o medo da morte, o medo da pobreza, porque a gente passa a pensar na vida como algo bem maior. Daí o grande desafio é o ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir com todos as alegrias e as esperanças da vida em triunfo. Tudo isso dá significado pleno ao ser existencial. E que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, já que ele se encontra perfeitamente identificado com Deus. Enquanto isso, o ser fisiológico está desfrutando das regalias das sensações e vai emaranhando-se cada vez mais no cipoal das paixões até ser despertado pelos choques do processo evolutivo que vem através das dores, as preocupações profundas com relação à vida e às vezes sofrendo as amargas decepções ou os maravilhosos apelos do amor pela beleza, pela necessidade de harmonia e de paz. Então é indispensável estar acordado, desperto para a realidade do ser. Isso me lembra Paulo quando diz: Desperta, ó tu que dormes. E com isso, com esse despertar, né, consciente das suas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se cada vez mais. Dessa forma, lá na introdução do livro, nós vimos Joana afirmar: por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida, na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora muito grande, difícil se torna encontrar respostas adequadas que lhe facultem a apreender todo o seu significado, todo o seu sentido, portanto.
Daí, ainda ela, no capítulo 2 diz: ninguém se encontra reencarnado na Terra se não tivesse a existência física uma finalidade superior. Ninguém se encontraria reencarnado na Terra se não houvesse uma finalidade superior para a vida. E adiantando um pouco lá o capítulo 6, quando ela diz o ser humano segue uma fatalidade grandiosa, a da sua autorrealização total, sob a atração do pensamento divino, que a tudo invade e a tudo domina. E isso nos lembra o grande psicólogo humanista, o Maslow, quando propõe a sua pirâmide das necessidades, começando na base com as necessidades mais básicas, até alcançar o topo da pirâmide, onde ele vai chamar que é a fase justamente da autorrealização. Poderíamos aqui dizer autorrealização em todos os sentidos, se falando. E ainda no capítulo 6, Joana afirma que, todavia, enquanto não se dá conta dessa obstinada destinação de que ela fala para essa autorrealização, é, fica difícil o indivíduo realmente é, se encontrar, portanto, o sentido profundo da sua existência. E não, enquanto não se dá conta dessa obstinada destinação, portanto, o indivíduo anda em círculo de estreito âmbito emocional, psicológico, sem que a força da atração da vida maior lhe produza qualquer influência no sentido de atraí-lo para o infinito que lhe pertence. E numa outra obra chamada Entrega-te a Deus, ela vai dizer: o renascimento do espírito no corpo tem por sentido profundo a superação das marcas do passado, devendo esforçar-se por substituir os tormentos íntimos pelas contribuições da saúde emocional e da alegria de viver. Esse é o nosso grande desafio dentro da existência física. E olha que todos nós temos essas marcas, essas cicatrizes do passado. Me lembra uma hipnoterapeuta mexicana quando ela diz assim: toda ferida cicatriza se você deixar ela cicatrizar. Esse deixar ela cicatrizar é você querer que ela cicatrize e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que isso aconteça. Então, estamos aqui para vencer essa marca do passado, que pode se apresentar das mais diversas formas, na crise de ordem familiar, na crise na sua vida afetiva, nas dificuldades mais diversas do corpo físico, no campo das inibições psicológicas, nas dificuldades de ordem mental através das doenças, né? No campo das relações interpessoais. Enfim, a lista é grande. E um romancista chamado James Baldwin, ele diz assim: você não consegue mudar o que não consegue encarar. Jung vai dizer de uma outra forma que você, de uma certa maneira, não consegue transformar, mudar, crescer, se você não olhar para a sua sombra, para o seu lado escuro. Por isso, tipo assim, onde quer que você esteja, você se encontre, é exatamente onde precisa estar neste momento, para fazer o seu melhor. E Jung ainda tem uma frase que eu gosto muito, citada por Dalgarondo numa das suas obras psicológicas, que diz assim: a religião permite ao homem o contato com símbolos e arquétipos fundamentais pelos quais os seres humanos, isoladamente ou coletivamente, encontram explicações e significado para os mistérios e dificuldades em suas vidas. Então, tudo é uma questão de olhar.
de você ter esse olhar diferenciado. Em outras palavras, tudo é uma questão de percepção, da sua percepção, para poder compreender o real significado da vida e poder caminhar de uma forma segura. Por isso, Joana, lá no capítulo 4 vai dizer que a vida interior, quando bem direcionada, ensina a criatura a aceitar-se como é, com seu lado escuridão, com seu lado luz, com a sua bondade e a sua maldade, trabalhando-se para fazer o seu melhor e sem desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas que brilham por um instante como lâmpadas da ilusão. Então, aceitar-se como se é, não no sentido de acomodar-se, mas no sentido de aceitar-se para fazer o esforço necessário para fazer o melhor. Por isso, esses tesouros que nós trazemos conosco poderão ser utilizados como recursos próprios para que a gente alcance o que a gente aspira, o que a gente deseja. Daí porque Eva Pierracos, no livro O Caminho da Autotransformação, ela vai dizer assim: você está disposto a deixar de lado as ilusões sobre si mesmo e sobre suas expectativas do que os outros deveriam fazer por você e caminhar o seu próprio caminho? E eu encerro a nossa reflexão de hoje com Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, quando ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhar para trás, a fim de poder então criar recursos para continuar avançando em direção ao alvo que estabelecemos para nós mesmos. Pensemos nisso com carinho e assim nós vamos logrando cada vez mais alcançar a nossa meta existencial, que não é outra, o de alcançarmos, portanto, a paz e a felicidade. Paz para todos.